O destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia! Alô, gente amiga, bom dia, Marcos Faria, bom dia, Carmen Sestari, bom dia, Madureira, bom dia! Só alegria, né, Madureira? Seu time tá bem, em primeiro lugar lá em Goiás, o meu tá ótimo, em primeiro lugar lá em Pernambuco, o time do meu e do Escaramuça que não tá muito bem lá em São Paulo, mas o Campeonato Paulista esse ano não nos interessa, né? Nós estamos fora do Campeonato Paulista, estamos preocupados com o Mundial. O Madureira, hoje tem sessão movimentadíssima na Câmara Municipal, com a presença do pessoal da Uber e dos taxistas, para discutir o decreto de regulamentação, o decreto e a portaria de regulamentação do prefeito Marquinhos Trade para o transporte de carona remunerada, ou seja, os aplicativos que estão bagunçando o coreto, que estão chacoalhando a cara do transporte em Campo Grande. Eu estou vendo aqui no jornal, interferindo até no transporte coletivo, né? A Uber está fazendo uma verdadeira revolução. É a moda. O que se espera é que não seja apenas um modismo. E eu tenho uma preocupação, já falei ontem aqui, que eu acho que esse serviço tem que ser regulamentado, né? E a preocupação não é por causa dos motoristas, dos curiangos, não, que são até poucos, né? Se você comparar os 3 mil credenciados já pelos aplicativos, os taxistas, né, os auxiliares, são até poucos, né? Agora, a minha preocupação é exatamente com esses 3 mil, 4 mil, 5 mil, com esse número exagerado de credenciados, que vão terminar impactando, vão terminar a preocupação com eles, porque daqui a pouco vão ter que começar a pagar para trabalhar. Porque onde é que vai arrumar passageiro suficiente para atender, né, a necessidade de tantos credenciados? Com essa cobrança de 25% feita pelos aplicativos, aí vai ser mão de obra escrava, quer dizer, vai continuar trabalhando apenas quem... Como é que vai fazer, né? O cara pagou 50 mil num carro, está pagando a prestação do carro. Muitos venderam propriedades, né, para investir na Uber. Então, como é que fica? Então, vai ter que fazer um processo seletivo, e esse processo seletivo passa rápido pela mão de uma regulamentação, pontapé inicial dado pelo prefeito Marquinhos Trade, que eu acho que tem que ser aperfeiçoado exatamente com essa discussão na Câmara Municipal, entre os uberistas e os taxistas e tal. Agora, a minha preocupação é com o mercado de trabalho, que eu acho que esse vai ficar saturado. E outra preocupação também com o público, com a sociedade. Quer dizer, hoje o passageiro está pagando barato porque está na moda, né, o Uber, mas como é que fica amanhã? Quer dizer, a gente tem que ter uma preocupação também com amanhã. Amanhã que eu falo é o dia seguinte, né? Quando acabar essa lua de mel aí de Uber, como é que fica o transporte o transporte individual e até o coletivo aqui em Campo Grande. Mas a discussão... a discussão ilumina, né, o debate. E essa discussão vai ser ampliada. Hoje, na sessão da Câmara Municipal, espera-se uma sessão movimentada, esclarecedora, né, o que se quer é que o debate seja encaminhado com muita lucidez, sem radicalismo, para que se chegue a conclusões que possam beneficiar a taxista, beneficiar aos aplicativistas e beneficiar, sobretudo, a população, que não pode ficar à mercê de uma imprevisão, né? Como é que vai ser e tal. Na Assembleia parece que a coisa encaminhou hoje também, seu Marcos Faria. Opa! Definida mais ou menos a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, deve acontecer hoje, e o presidente deve ser o Beto Pereira. Me parece que houve um entendimento entre ele e o pastor Lídio, que também pleiteava a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, e encaminhar essa reforma do governador Reinaldo Zambuja. Ele está preocupado, é claro, tinha que estar mesmo preocupado, até porque ele tem que acompanhar as reformas que estão acontecendo em Brasília para que Mato Grosso do Sul seja incluído entre os estados a serem beneficiados com esse problema da dívida, e outros que poderão
e deverão influenciar na sobrevivência de Mato Grosso do Sul, que está correndo o risco de cair na vala comum aí dos outros estados que não tiveram a preocupação de fazer suas reformas, de cuidar, né, das suas receitas, de suas despesas, né? Mato Grosso do Sul, felizmente, teve, é claro, altamente prejudicado nos seus programas de investimento, porque a crise foi maior do que se esperava. Agora, essas reformas, elas são inadiáveis, e é claro que a Assembleia Legislativa tem toda a responsabilidade. Espera-se que esta semana tudo isto seja solucionado. Decisão em Brasília o Janot decidiu pelo arquivamento do processo que corria contra o deputado Eliseu Dionísio, que foi o relator aqui da comissão do calote, que terminou resultando na cassação do mandato do prefeito Alcides Bernal. Agora, essa coffee break, que pode esfriar aqui em Campo Grande, já está muito fria faz muito tempo, que pode inclusive ir para a geladeira, né, para o arquivo morto, ela faz parte apenas de uma sequência de grandes equívocos, né, jurídicos, policiais, políticos, do que foi esse mandato do Bernal, e que terminou caindo na mão também do Olarte e tal. Quer dizer, 4 anos que Campo Grande, foram 4 anos perdidos. Em verdade, o que aconteceu? 4 anos, Campo Grande perdeu 4 anos, né, de sua gestão, da normalidade de sua gestão, com a mutilação do mandato do Bernal, com essa intromissão constitucional do Olarte. E tudo começou exatamente na Câmara Municipal, né? Não é nenhuma crítica, mas eu acho que as bancadas da legislatura passada têm que assumir isso, né? E já assumiu, né, que o resultado da eleição de 2016 mostrou exatamente o que está acontecendo, o que aconteceu. A Câmara Municipal iniciou essa briga aí com o Bernal e terminou virando uma cassação. O Bernal teve o mandato cassado 9 vezes, foi um absurdo, né? 9 vezes, houve 9 votações para cassar o mandato do Bernal. Aí, o que acontece? O Bernal volta, uma coisa totalmente, foi o autêntico e verdadeiro samba do crioulo doido, né? Sem querer, sem nenhum preconceito racial, mas foi uma coisa realmente estúpida que aconteceu nesses 4 anos em Campo Grande, e a coffee break faz parte disso, né? A coffee break veio como resultado de uma indicação da lama asfáltica, resultou numa operação, no meu ponto de vista, precipitada, uma operação que não tinha... Piscou aqui. Piscou. Tá no ar? Tá tranquilo? Deu uma piscada aqui na luz aqui. Várias vezes. Eu sou assustado, eu tenho medo de lobisomem. começou a piscar a luz aqui. Então, faz parte essa operação corporativa, faz parte disso aí, né? Todos esses equívocos, coisas que aconteceram em Campo Grande que normalmente não acontecem em lugar nenhum do mundo, né? Aqui, por exemplo, o prefeito foi candidato a senador sem se desincompatibilizar. Foi candidato a senador, perdeu a eleição, aí voltou a ser prefeito. Umas histórias aqui, se não tivesse tudo documentado, tudo escrito, se você contar isso aqui contar isso aqui 10 anos, ninguém ia acreditar que aconteceu uma coisa dessa em Campo Grande. Mas está passando, né? Felizmente está passando. Ontem, o Procurador-Geral da Justiça, Dr. Paulo Passos, já disse que não tem nada a ver o que aconteceu lá em Brasília, o arquivamento do processo do Dionísio com a operação Coffee Break. Eu acho que tem, né? Tem tudo a ver, até porque a implicação, apesar de não estar sendo investigado, não ter sido investigado aqui porque tinha imunidade, tinha foro privilegiado, a culpa do Eliseu Dionísio é do tamanho da culpa dos outros vereadores que votaram a favor da cassação do Bernal, até porque todos eles na operação Coffee Break foram comparados, né, foram equiparados. Todos aqueles que votaram a favor da cassação foram investigados
pela Coffee Break, que foram colocados na mesma altura, no mesmo patamar, no mesmo grau de culpabilidade. Uma coisa completamente equivocada, né, que entra nesse esquema aí dos grandes equívocos que coroaram, né, esses 4 anos que Campo Grande, lamentável e desgraçadamente, perdeu, né, na sua normalidade política. Reclamação aqui do MPCG, na mais recente entrevista do prefeito Marquinhos Trade, do secretário de Fazenda, eu fiz uma pergunta sobre a reforma da Previdência em Campo Grande. O prefeito Marquinhos Trade foi muito claro que ele ia segurar até a última hora, estava sendo pressionado a reajustar a alíquota da Previdência Social, mas ele ia fazer isso só se fosse extremamente inevitável, né? Parece que vai ser, que ele não vai conseguir evitar. Estou vendo aqui uma entrevista do Lauro Davi, que é o presidente do MPCG. Ele acha que para conter esse rombo da Previdência Municipal vai ter que ter um reajuste de alíquota. Agora é preciso explicar bem essa história desses rombos, né, desses déficits que tem aí. O Coronel Davi fala em 100 milhões de reais. Essa conta não fechou ainda, até porque tem denúncias de que em algumas gestões algumas coisas não foram recolhidas aí, né? Então tem muito o que ver, tem muito o que se apurar. Eu acho que antes de reajustar alíquotas, o prefeito, a administração pública tem que fazer uma auditoria para apurar essa história do Coronel Davi, para apurar essa história das pedaladas que teriam sido dadas pelo Olarte em cima da Previdência Social, porque tudo isso pode, né, ser motivo e motivação e até justificativa para não se apelar para reajuste de alíquotas, que não é só, a medida não é só antipática, não é só antipopular, mas é altamente prejudicial para os interesses dos servidores públicos municipais. Por fim, uma coisa que eu tenho falado aqui, com muita insistência, o problema dos pediatras, né? Campo Grande é uma cidade que não tem pediatras no serviço público suficiente para atender todas as crianças. Isto é fato público e notório, não é invenção de nenhum radialista irresponsável. É coisa que está acontecendo, todo mundo sabe. Já se tentou resolver o problema através de um hospital para a criança, e o Conselho Municipal de Saúde deu em cima, terminou fechando o hospital. E hoje Campo Grande continua vivendo o dramático problema do pediatra, né? Pessoas que não encontram pediatra, que moram na Moreninha, vêm procurar pediatra no Coronel Antonino, quer dizer, aquela extrema dificuldade, até porque falta pediatra. O que eu defendo, que se defendeu, que se defende em Campo Grande, a Câmara Municipal, inclusive, já aprovou até um projeto de lei nesse sentido, é a criação do Hospital da Criança em Campo Grande. Que esse Hospital da Criança, mantido pelo governo municipal, concentre ali o número suficiente de pediatras para atender 24 horas. Vamos ter o Hospital do Trauma, nós temos pronto-socorro, nós temos o Hospital da Mulher, nós temos a maternidade, nós temos que atende. Por que a criança também não tem o direito de ter o seu hospital? Porque o Conselho Municipal de Saúde cismou que não pode ter, que esse atendimento tem que ser pulverizado pela periferia. Eu também concordo. Acho que tem que ter médico pediatra em todas as unidades de saúde do município, mas nós não temos médico suficiente para atender. Então nós temos que atender o quê? Atender a realidade. E a realidade é exatamente essa, ter um hospital da criança. Então, o que se defende é que o município tenha um hospital da criança, que seja destinado a uma UPA, né? Porque a mãe sabe exatamente onde procurar. Porque o problema é sair lá da Moreninha com a informação de que no Coronel Antonino tem médico, chega aqui no Coronel Antonino não tem, o médico já não está mais, aí vai então não tem sentido uma coisa dessa. Então está na hora do prefeito Marquinhos Trade, do seu secretário de saúde, pensar seriamente na implementação de um projeto para a criação do Hospital da Criança em Campo Grande. Quer dizer, não precisa ser um hospital, basta ser uma UPA destinada ao atendimento pediátrico em Campo Grande, que já resolve tudo. O que não pode é ficar à mercê dos gostos e do entendimento do Conselho Municipal de Saúde e terminar prejudicando todas as crianças de Campo Grande. Aliás, eu continuo defendendo
que todos os conselhos municipais deviam ser igual ao conselho tutelar, né? Deviam ser eleitos os conselheiros, porque tem conselheiro vitalício aí que ninguém sabe como é que foi eleito, como é que foi parar lá. E fica cometendo essas lambanças e prejudicando o atendimento não só na saúde, mas em todas as áreas da atividade humana aqui em Campo Grande. Falei e tá falado!